estratégias para atrair leitores para sua comunidade. Primeira coisa, você tem que ter uma comunidade de leitores. E eu sei que a maioria de vocês não tem. Se você está aqui assistindo essa aula, talvez você já tenha, porque talvez você tenha aprendido comigo nas aulas anteriores a importância disso. Mas eu acredito que a maioria dos escritores não tem. E é melhor até que você crie a sua comunidade antes de ter os leitores. Por que você não tem? Tem gente que já reconhece que não tem porque não tem vergonha na cara. Normalmente, quando eu converso com pessoas sobre isso, a resposta que eu tenho é que elas não criam um grupo de leitores. Porque elas têm medo de que ninguém entre, porque elas não se acham relevantes o bastante para isso, e porque elas não lidam bem com grupos. Porque elas já tentaram antes e não deu certo, porque elas deixaram o grupo delas, que elas já tiveram morrer. Por aí vai. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tentei antes várias vezes ter grupos de leitor e não deu certo. Por quê? Muito simples. Eu não sabia o que fazer. Eu via que outros escritores tinham grupos e eu pensava, vou criar um grupo também, mas eu não sabia o que fazer. Porque assim, cria um grupo de leitor. Beleza, eu vou criar um grupo de leitor, mas o que eu faço com isso? Como eu atraio pessoas para ali? É isso que ninguém ensina. Eu ensino para os meus alunos e vou ensinar para vocês aqui hoje. Então eu não sabia o que fazer. Eu criava os grupos e eu ficava completamente perdida ali. Os grupos se perdiam o interesse, ou acabava que dava briga e dava coisa errada e acabava o grupo. Aconteceu mais de uma vez, inclusive. O que acontece? Eu não entendia que eu precisava criar a minha comunidade. Que não adiantava de nada eu criar um grupo cheio de gente que não está realmente interessada em mim e nos meus livros. Então, quando eu entendi isso, aí eu criei o Clube da Maria lá em 2020, no final de 2019, que é o meu clube focado nos meus leitores, é o clube para os meus leitores. Eles falam de outras coisas? Falam. Eles têm outras coisas em comum ali, outros assuntos, mas o grupo é dos meus leitores. Mas nesse meio do caminho, eu cheguei a desistir muitas vezes de ter um grupo. Eu cheguei a pensar, não vou criar grupo de novo. Não vou criar grupo de novo porque isso não dá certo. Antes de criar o grupo da Maria, eu estava com essa sensação, com esse medo. Não vou criar porque não dá certo. Mas aí eu criei e deu certo. Por que eu criei dessa vez no Clube da Maria? Porque eu sabia que era uma estratégia, que era uma ferramenta fundamental para eu conseguir vender meus livros. Eu sabia disso, mas eu tinha medo. Mas eu sou meio doida, então eu peguei e fiz mesmo assim, mesmo com medo. Acho que a gente tem que ter essas caras. Fui com medo mesmo. Já tinha dado errado antes, mas eu tentei mais uma vez, agora sabendo de uma coisa muito importante. Sabendo que aquela era uma ferramenta para me ajudar a chegar em mais pessoas. Vocês sabem por quê? Que quando eu criei o Clube da Maria, eu tinha essa consciência? Porque quem vende livro não é escritor. Quem vende livro de verdade não é escritor. Não é livreiro. Não é nem influenciador que vende livro. Você sabe quem vende livro de verdade? Você sabe? O leitor. É leitor que vende livro. Eu estava falando sobre isso esses dias com a Ana Rosa. Ana Rosa, que é social media da Record, né, do Editorial Record, minha amiga de longa data, a gente estava falando sobre isso, ela falou isso para mim, e eu falei, isso é verdade. Quem vende livro é leitor. É o amor que os leitores têm por um livro que contagia outras pessoas e faz essas pessoas chegarem até os seus livros, e faz os seus livros chegarem até essas pessoas. Por isso que eu falo tanto em fazer barulho, por isso que eu falo tanto em criar conexões. Entenderam? Porque quem vende livro é o leitor. O leitor que ama seu livro vale muito mais que 10 mil seguidores em rede social. Um leitor que ama seu livro. Tá bom para você? Você sabe por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu amo um livro, eu vendo o livro. O influenciador é um leitor primeiro, e vocês podem perceber, os livros que eles mais vendem são os livros que eles falam com mais paixão, com mais amor na divulgação deles. Ou com mais raiva, né? Às vezes também as pessoas compram porque o influenciador de outra pessoa quer ler só para ver. Mas tem muito sentimento envolvido no processo. Primeiro é o leitor, tá? Então, por isso que eu falo para vocês sempre sobre como é importante colocar o seu livro na mão das pessoas. Porque é colocando o seu livro na mão das pessoas que você começa a chegar até os seus primeiros leitores. Chegando nesses primeiros leitores,
O seu foco tem que ser o quê? Conquistar de verdade o coração desses primeiros leitores. Porque aí, conquistando o coração desses primeiros leitores, aí sim, você começa a pensar em aumentar o número de pessoas que leem as suas histórias, porque você não vai estar sozinho. Você vai ter esses leitores também amando suas histórias, também falando delas para os outros. Então é por isso que a comunidade é tão importante.